Salve, igreja, com a graça e a paz do Senhor, amém? Quantos aqui já sentiram a presença de Deus, já ouviram Ele falar desde a abertura e nos louvores? Amém? Deus se faz presente no nosso meio, porque Ele é fiel à palavra dEle. Ele disse que onde dois ou mais estiverem reunidos, ali Ele está. E Ele está aqui no nosso meio, amém? Glória a Deus. Eu peço aos irmãos que abram, antes de falar, irmão, Deus está com um mistério conosco. Eu gosto sempre de dar uma recapitulada nas pregações anteriores. E não sei se os irmãos se lembram, que todos estavam, que há umas pregações atrás, a gente pregou aqui sobre o caráter cristão, e foi na sexta e foi no domingo. E mais para frente a gente pregou sobre relacionamento cristão, onde foi ministrado sobre relacionamento horizontal e no outro dia relacionamento vertical. E sexta-feira foi ministrado em Josué, capítulo 24, no tema que nós estamos, intercessão e edificação da família. E hoje, novamente, será ministrado no livro de Josué, capítulo 24. Vamos estar lendo apenas versículo 14 e 15. Amém? Deus está com mistério no nosso meio, Ele está desenrolando um rolo santo. Se os irmãos estiverem atentos a cada ministração, verão que Deus quem está falando, e não é o homem, é o próprio Espírito de Deus, que está ministrando às nossas vidas, aos nossos corações, para a nossa edificação e crescimento espiritual. Amém? Todos acharam? Josué, capítulo 24, versículo 14 e 15 somente. Vou esperar todos acharem, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos têm liberdade de continuar adorando e glorificando o nome do nosso Deus. Aleluia. Deus é bom. Josué, capítulo 24, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Repitam novamente. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus. Todos nós aqui, amém? No capítulo 23 e 24, depois de passado algum tempo que o Senhor deu repouso ao povo de Israel, depois de terem conquistado as terras, Josué vem aqui nesses dois capítulos e ele já estava em avançada idade, já praticamente no final de sua vida, e ele começa a lembrar o povo todo o trajeto que eles fizeram desde Abraão, que Abraão foi tirado da sua parentela, por ser uma parentela que vivia no meio da idolatria, já mostrando ali que Deus queria ser o único Deus do povo dele, que era o único Deus que o povo deveria ser adorado. Então, quando Deus já tira Abraão do meio da parentela dele, idólatra, ele já está falando isso, somente adorar a mim. E Josué vem mostrando, vem falando toda a trajetória dele através do deserto, quando Deus tirou ele do Egito, mostrando a ele, lembrando ao povo todas as maravilhas que Deus fez, todos os milagres que Deus operou no meio dele, lembrando a eles que Deus sempre dizia que devia adorar somente a ele, lembrando o povo que eles deveriam seguir a lei de Moisés, que foi dada por Deus no Monte Sinai, que o povo deveria obedecer a esta lei fielmente, que eles deveriam seguir os caminhos do Senhor, e toda vez que o povo obedecia ao Senhor fielmente, as bênçãos do Senhor vinham sobre a nação, as bênçãos, o sustento do Senhor estava sobre a nação. E também Josué não deixou de lembrar ao povo que toda vez que o povo desobedecia ao Senhor, os mal também que o Senhor disse que viria, caso eles desobedecessem, vinha sobre a nação,
todo o mal que o Senhor alertava antes deles praticarem. E assim foi. E Josué lembrou tanto as bênçãos quanto as maldições que aquele povo enfrentou. As bênçãos pela obediência e as maldições pela desobediência. E no nosso tempo também não é diferente. Nós precisamos obedecer aos caminhos do Senhor, os princípios do Senhor, ditados na palavra do Senhor. Josué, então, traz à memória do povo todo o bem que o Senhor fez ao povo toda vez que esse povo obedecia ao Senhor. E vem lembrando também que há consequências terríveis se desobedecermos ao Senhor. Então, no capítulo 23, versículos 6 e 8, Josué pede para que o povo se esforce para obedecer tudo quanto está escrito na lei de Moisés. Estou parafraseando esses versículos, amém? Para que da lei do Senhor não se apartem, nem para a direita, nem para a esquerda, e pede também para que eles não adorem outro Deus, senão ao Senhor. Deus sempre mostrando ao povo que Ele é um Deus zeloso, que Ele tem ciúme do povo dele, e que o povo dele deve adorar somente ao Senhor. E o povo de Deus, desde o Egito, desde Abraão, sempre foi um povo que tendencioso à idolatria de outros deuses. Por isso Deus sempre deixa claro: adore somente a mim, viva somente a mim. Hoje, na nossa atualidade, pode ser que no nosso meio não tenha aqueles deuses tão descaradamente como antes, que eles faziam bezerro de ouro, ou tantas outras espécies de animais para adorar no lugar do seu Deus. Mas hoje nós temos como Deus em nossas vidas muitas vezes o dinheiro, muitas vezes os bens materiais, o egoísmo, o nosso egocentrismo, o nosso próprio ventre, o nosso próprio umbigo, como já foi ministrado aqui outras vezes. Muitas vezes a gente acha que nosso umbigo, é o centro do universo. Nós temos adorado muitas vezes a nós mesmos. E isso é uma idolatria. Isso é tirar Deus da posição dele em nossas vidas e colocar outro Deus. Estamos adorando a outros deuses muitas vezes até sem perceber, nós começamos em nossas vidas a adorar a outro Deus. E é por isso que nós precisamos diariamente estarmos meditando e estudando a palavra do Senhor, para que o nosso coração não seja enganado nem endurecido pelo engano do pecado, mas que as nossas vidas diariamente estejam pautadas verdadeiramente na palavra do Senhor. E o nosso guia seja sempre o Espírito Santo de Deus. Por isso Josué veio relembrando ao povo essa importância. E quando ele relembra ao povo tudo que Deus fez no meio dele, todas as maravilhas que Deus fez no meio deles, e a consequência também da sua desobediência, tudo. Então ele vem e eu gosto de falar que ele deu checkmate no povo. Ele pega e fala: escolhei hoje a quem vai. E é o que Deus nos fala a cada dia, porque todos os dias nós temos que fazer essa escolha. Todos os dias a nossa luta contra a carne, ela está presente. A luta do espírito contra a carne não nos dá trégua, não nos dá descanso. Nós cristãos podemos tirar férias do nosso trabalho e viajar e descansar com a nossa família. Mas a batalha espiritual ocorre onde quer que a gente esteja, seja aqui durante o trabalho, seja no nosso momento de lazer, nós estamos sempre em batalha. Por isso, a nossa postura em nossas vidas, 24 horas por dia, precisa ser de soldados de Cristo. Precisamos estar sempre vigilantes para não levarmos uma rasteira do inimigo, porque a palavra diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. E é diariamente, é 24 horas. Em todo tempo nós estamos sob ataque do inimigo. Mas graças a Deus que o Senhor Jesus, que veio se entregar por nós e ressuscitou ao terceiro dia, estará ao nosso lado. E se nós servirmos a esse Deus fielmente, verdadeiramente, como a Joé diz aqui, nós estaremos debaixo da proteção de Deus. Nós estaremos cobertos
pela potente mão de Deus. E a nossa casa, então, está sendo construída sobre a rocha e não sobre a areia. Mas nós precisamos nos certificar a cada dia que verdadeiramente a nossa casa está sendo construída sobre a rocha. Ou será que nós estamos construindo a nossa casa sobre a areia? Em meio a uma geração que a gente gosta de falar de geração Nutella, nós podemos constatar isso. Quando a resposta de Deus a um pedido nosso é um não, nós continuamos glorificando a Ele? Ou nós fazemos birrinha? Dizemos que Deus não está conosco, dizendo que Deus não nos ouve. Ou nós realmente estamos sobre a rocha, estamos adorando ao Senhor. Seja se aquela porta de emprego abre ou não, seja se aquela bênção chegou ou não, você continua adorando ao Senhor? Que nós possamos refletir essa noite, que verdadeiramente estamos construindo a nossa casa sobre essa rocha, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E o interessante é que antes que o povo respondesse a Josué, Josué já deu a sua resposta, como o pastor Robert falou aqui no começo do culto e na ministração de sexta. Ele fez o desafiou o povo, escolhei hoje a quem servais, mas também disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não esperou a resposta do povo, porque ele não é levado pela opinião da maioria da multidão, não. A opinião dele é firmada na palavra. Ainda que o mundo esteja contra a palavra, ele continua prosseguindo para o alvo, que é o autor e consumador da nossa fé, nosso Senhor Jesus Cristo. E é assim, muitas vezes na nossa caminhada cristã, para nós defendermos o Evangelho, para nós vivermos o cristianismo verdadeiro e genuíno, nós vamos ter que nadar, na maioria das vezes, contra a correnteza. Nós temos o exemplo daquele que o pastor colocou hoje no grupo, né, daquele ato de apoio à igreja, ao Colégio Batista, né, que foi convocado para explicar pela declaração dele que ele fez quanto ao gênero, né? Isso. Quer dizer, nós precisamos estar firmes na nossa fé para defender o Evangelho. Vai se levantar e as coisas vão estreitar mais ainda para o nosso lado. Como está a nossa caminhada com o Senhor? Nós estamos verdadeiramente caminhando com a nossa família rumo ao reino? Nós estamos nos revestindo com as armaduras cristãs? Nós estamos verdadeiramente servindo ao Senhor e servir ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e unicamente e exclusivamente ao Senhor? Ou nós estamos dividindo a nossa adoração com tantos outros deusinhos que nós criamos em nossas vidas? Que nós possamos refletir essa noite. Que nós possamos voltar a nossa adoração somente a Deus, porque só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor e de toda a adoração. Algumas características de um lar, eu esqueci de falar o título da administração. O título é Um Lar a Serviço do Reino. E algumas características de um lar a serviço do reino a primeira característica dela é que o líder, ele é guiado por Deus. O sacerdote deste lar é guiado, direcionado por Deus. Ele é cheio do Espírito Santo. Ele deve ser cheio do Espírito Santo. Em cada lar cristão, o líder tem que ser um representante de Deus no lar. Josué, capítulo 1, versículo 9, diz assim: Não te mandei eu, ser forte e corajoso? Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Isto é Deus falando a Josué quando ele assumiu a posição de Moisés, quando ele teve a responsabilidade de guiar o povo de Deus até a terra prometida. E Deus o anima, dizendo: Não te mandei eu, ser forte e corajoso, porque Deus está com ele. Deus está conosco. Deus está com cada um dos líderes familiares, dos sacerdotes familiares, está com cada membro da família. Deus está conosco. Nós não estamos sozinhos nessa empreitada. O nome de Jesus é Emanuel, quer dizer Deus conosco. E ele nos prometeu
que estaria conosco até a consumação dos séculos. Por isso ele enviou o Espírito Santo, o Consolador, para nos guiar por toda a verdade dele. E ele faz morada em cada um de nós. E Josué, relembrando aqui a ministração de sexta, quando o pastor Robert falou algumas características do homem Josué, do profeta Josué, do servo de Deus Josué, desse líder nato Josué. E uma dessas características é a obediência. Josué obedecia à lei, os princípios do Senhor ditados na lei de Moisés. E é interessante que ele era tão fiel que desde antes de ser chamado, quando somente ele e Caleb foi enviado para espiar aquela terra, foram eles que voltaram, os únicos, Caleb e Josué, que deram um parecer positivo daquela terra, porque eles sabiam que Deus estava com eles. Outra característica de Josué era a fé, porque ele acreditava tanto em Deus que ele conseguia enxergar vitórias que humanamente, aos olhos humanos, seria impossível. Um exemplo disso é até mesmo nessa terra que eles foram espiar, Caleb e Josué, que tinha aquele gigante, e todos os 10 espias voltaram, verdadeiramente a terra é boa, mas nós fomos como gafanhotos, porque lá habita gigantes. Mas Josué e Caleb não olhavam para esses gigantes, eles olhavam para o tamanho de Deus que estavam com eles. Eles olhavam para a promessa de Deus que estava sobre a vida deles. E eles tinham a fé que Deus disse que daria aquela terra, então pronto, a terra já era deles. Não importa o tamanho do inimigo, não importa o tamanho do exército daquele inimigo. Deus disse que daria e eles acreditaram pela fé que a terra era deles e tomaram posse daquela terra. E também temos dois exemplos na cidade de Jericó. A cidade de Jericó, como nós sabemos, como fala, uma patente não, era uma muralha, que era muralha, fugiu. Era um quartel-general muito bem protegido, muito bem formado. Era uma cidade cercada por uma grande muralha. E os soldados de Jericó consideravam aquela muralha intransponível. E a confiança daqueles soldados de Jericó estavam naquela muralha. Por isso eles eram, até então, antes de conhecer e se deparar com o povo de Deus, eram soldados corajosos e valentes, e acreditavam tanto que aquela muralha era intransponível que não havia medo. Mas Deus enviou Josué com o povo dele, o povo de Deus, para rodear aquela cidade. E aquela vitória para o povo de Deus, humanamente falando, era impossível, como eles viriam transpor aquelas muralhas. Mas Josué acreditou no Senhor, teve fé no Senhor e guiou o povo a rodear aquela cidade. E à medida que eles vinham rodeando, primeiramente, ruiu a coragem daqueles soldados lá dentro. Eles começaram a tremer nas bases. E depois, então, no último dia, ruiu a muralha e o povo, os soldados, praticamente já estavam derrotados só pela ação do Senhor na vida do povo de Deus. Então, Josué era um homem de muita fé. E também era um homem corajoso, porque antes do povo responder, ele já disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E nós hoje, nós cristãos, com a nossa família, no mundo que vivemos, nós precisamos ser corajosos para sermos diferentes do que o mundo quer que a gente seja. Nós precisamos ser corajosos para nadar contra a correnteza que o mundo quer nos arrastar. Nós precisamos dessa coragem, nós precisamos dessa fé, nós precisamos dessa obediência de Josué em nossas vidas. E ele também era um homem paciente, porque para liderar tantas cabeças duras como havia naquele meio, tem que ter muita paciência, né? Tem que ter muita graça. E hoje não é diferente. A vida dos pastores, a vida dos líderes, daquele povo, do povo de Deus, não é diferente, porque nós precisamos dessas características para guiar o povo de Deus, para guiar a nossa família rumo à cidade celestial. E aí, Josué também era um homem de caráter reto e íntegro, que independente do que o povo escolhia, ele já tinha afirmado que ele adoraria ao Senhor, juntamente com sua família.
Ele não se deixava ir pela opinião do povo, não se deixava ser manuseado pela opinião da maioria, mas o caráter dele era um caráter de Cristo na vida dele. Como líder do nosso lar, nós temos a responsabilidade de ensinar a nossa família, os nossos filhos, no caminho que eles devem andar. E quando isso não acontece, como aconteceu com o povo de Deus, há um relato em Juízes, capítulo 2, a partir do versículo 6 a 13, que diz que esta geração de Josué aqui, eles optaram por obedecer ao Senhor, por servir ao Senhor. Junto com a decisão de Josué, todo o povo decidiu isso também. Mas algum tempo depois, algo aconteceu, que os ensinamentos que deveriam ser passados de pai para filho, de filho para filho, não foi passado, foi quebrado. Então veio um outro povo, também denominado povo do Senhor, mas não conhecia o Senhor porque não foi transmitido este ensinamento, e foi uma geração rebelde, uma geração desobediente, e todo o mal que o Senhor disse que viria caso isso acontecesse veio sobre o povo. É por isso que a nossa responsabilidade de líderes familiares é tão grande no transmitir a mensagem do Senhor, de transmitir o evangelho do Senhor para os nossos filhos, para os nossos familiares. É por isso que a nossa responsabilidade de sermos espelho, de sermos verdadeiramente imagem e semelhança do Senhor Jesus é grande. Nós não podemos deixar para depois, nós não podemos tirar férias do nosso ofício de ser testemunha do evangelho do Senhor, onde quer que a gente esteja. Onde quer que a gente esteja, em qualquer circunstância, nós precisamos continuar adorando ao Senhor e transmitindo isso para os nossos familiares. Os nossos familiares precisam ver em nós a diferença do que eles costumam olhar lá fora e ver uma coisa. E quando ele olhar para nós, eles precisam ver a diferença, eles precisam ver Cristo em nossas vidas. Nós precisamos transmitir o amor de Jesus Cristo não só por palavras, mas por atos, por atitudes concretos em nossas vidas. Essas características fazem parte da nossa vida, nós possamos refletir. Elas fazem parte do cristianismo que nós professamos viver, que nós professamos ser cristãos. Essas características de obediência, de fé, coragem, paciência, caráter e tantas outras que a palavra que nós estudamos, a palavra vai nos dar. Essas características santas fazem parte das nossas vidas. Um lar a serviço do reino é também um lar acolhedor. É um lar hospitaleiro. Em Romanos 16, capítulo 3 a 5, diz assim: Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Paulo saudando Priscila e Áquila, um casal, e nessa casa deles havia uma igreja acolhedora, uma igreja hospitaleira, uma igreja que servia de refúgio, onde as pessoas podiam ir e encontrar consolo, com força, ânimo, vigor, que essas pessoas podiam transmitir à vida delas através da palavra do Senhor, ministrando a palavra do Senhor. A casa de Priscila e Áquila era uma extensão da igreja primitiva. Era um lugar onde o evangelho era ministrado, onde almas eram libertas, onde demônios eram expulsos, onde curas aconteciam, onde o linguajar deles, as palavras deles eram a medicina de cura para fortalecer, para animar, para ajudar os que andavam na caminhada daquele tempo tão difícil a prosseguir na presença do Senhor. E hoje, nós também precisamos de lares que sejam uma extensão da igreja no nosso mundo. Hoje nós precisamos de lares em que as pessoas, os nossos conhecidos que muitas vezes não conhecem Cristo ainda, possam entrar na nossa casa
e sentirem a presença do Senhor impactante no nosso meio, e sejam impelidos a quererem descobrir de onde emana tanto amor, tanta comunhão, tanta compreensão, tanto perdão no meio de um lar cristão que deve ter. Amém? Eu estou falando de um lar cristão que tem que ter, que todos nós precisamos. É claro que nós não fomos perfeitos, e os lar cristãos também muitas vezes há brigas, mas quando houver briga, prevalece o perdão todas as vezes. Onde houver desentendimento, prevalecerá o entendimento. Porque nós somos seres humanos falhos, nós não fomos perfeitos. A perfeição não alcançaremos somente na glória. Mas o nosso lar precisa ser um lar em que verdadeiramente as pessoas entrem e sintam a diferença no nosso meio, sintam a presença do Senhor no nosso seio familiar. Elas possam entrar lá e olhar e ver, aqui verdadeiramente é um lar diferente. Aqui verdadeiramente Cristo faz presente. Aqui verdadeiramente o amor de Cristo prevalece, porque a palavra do Senhor diz que é assim que nós vamos ser reconhecidos pelo mundo, pelo amor que nós temos uns pelos outros. Não só no nosso lar, mas a igreja aqui também é o nosso lar. Nós também precisamos viver esses princípios na nossa igreja. O amor no nosso meio deve prevalecer, o perdão, a compreensão deve prevalecer. Nós precisamos suportar uns aos outros, carregar os fardos uns dos outros. Aqui também nós precisamos ser família, família de Deus, família que vai morar no céu, família que está aqui para ser modelo no mundo lá fora, para que o mundo possa olhar para nós e ver Cristo em nossas vidas, em todo o tempo. Nós precisamos ter um lar desse jeito. Nosso lar é assim? Nosso lar tem atraído as pessoas ou tem afastado as pessoas? As pessoas olham para nós, no nosso lar, no nosso seio familiar, e sentem paz? Ou elas sentem uma, digamos assim, uma tribulação, uma agonia no nosso meio? A paz de Cristo reina no nosso lar? Ou a intriga prevalece, as desavenças prevalecem, a falta de entendimento prevalece? Que nós possamos refletir e viver verdadeiramente como lar cristão, que dá testemunho, bom testemunho da palavra do Senhor. Um lar que serve ao reino também não vacila porque é sempre vigilante. Está sempre em oração e vigilância, vigiar e orar sem cessar. Em Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16, Paulo diz assim à igreja de Efésio: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Será que essa declaração, essa afirmação de Paulo ficou lá no passado, ou ela se faz real e verdadeira e atualíssima nos nossos dias de hoje? A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã, amém? Então, essa declaração de Paulo se faz real e verdadeira nos nossos dias de hoje. Os dias que vivemos são maus. A família cristã, ela é bombardeada, ela é atacada por todos os lados. Por isso nós devemos ser vigilantes. Nós devemos andar como sábios e não como nécios. Como nós podemos constatar isso? Basta nós olharmos para alguns pontos da nossa atualidade. A promiscuidade sexual, resultado da revolução sexual. O que é isso? Hoje em dia, há uma troca de parceiros constante. As pessoas não ficam mais uma união, uma só carne. Eles precisam estar trocando de parceiros, a chamada liberdade, né? Um relacionamento liberal. Eles precisam estar nesse tipo de relacionamento. Isso é uma afronta contra os princípios da palavra do Senhor, do que é ser um relacionamento, uma família cristã tradicional.
onde deve haver o relacionamento de um único homem e uma mulher, o relacionamento formando uma só carne. E o relacionamento de uma só carne hoje em dia é tido como careta, é tido como brega. As pessoas hoje apenas se juntam, conhecem a pessoa e se juntam e vai para morar na mesma casa. Não tem mais os princípios do Senhor em suas vidas. Isso tem causado um mal enorme à nossa sociedade. A homossexualidade, ela tem, digamos assim, saído do armário. E ela tem tentado criar um novo conceito de família, onde podemos ter casal do mesmo sexo. Mas nós sabemos que não tem como um casal do mesmo sexo ser um casal bíblico, porque Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Tudo que vier além disso é do inimigo, não é de Deus. Então, e a autoridade dos pais, ela tem sido cada vez mais questionada pelos poderes do Estado. Hoje, os pais, se brincar, não pode dar uma palmadinha para corrigir o filho, porque o filho já ameaça até mesmo denunciar os pais. Tudo isso tem causado um desequilíbrio dentro das famílias. E se nós, como cristãos, nossos lares cristãos, não estivermos vivenciando os princípios do Senhor, não estivermos verdadeiramente servindo ao Senhor e ensinando os nossos filhos os caminhos do Senhor, a nossa família também pode sofrer sérias consequências desses ataques do inimigo que acontece a todo tempo. Hoje, o divórcio ele está em um ritmo acelerado, um ritmo assustador. As crianças hoje não podem mais ter a certeza de que quando crescerem, os seus pais estarão juntos. Porque hoje as pessoas cavam e pensam assim, se não der certo, amanhã eu me separo. Mas o casamento que o Senhor criou é para ser eterno, até que a morte os separe. Então, para os jovens que estão aqui, pensem bem no parceiro que vocês vão escolher para suas vidas, porque a escolha deve ser feita antes do casamento. Porque depois do casamento você vai ter que pagar o preço. Vai doer, vai chorar, chore, mas paga o preço, porque depois não tem volta mais não. Casou, fez o compromisso no altar, agora aguenta o preço, paga o preço. Em nome de Jesus, amém? Sem contar que há o número de suicídios assustadores, porque todas as consequências, homossexualidade, promiscuidade sexual, ou divórcio nos lares, tem causado um vazio muito grande na alma do ser humano. Essa coisa de promiscuidade sexual nada mais é do que tentar preencher o vazio que está nas suas vidas com essas coisas. Esquecem de Deus e querem preencher com outras coisas. A mídia e entretenimento a todo tempo, de todos os lados, tem atacado as nossas famílias, tem tentado denigrir a imagem da família tradicional no nosso meio. Mas, afinal de contas, o que podemos fazer? O que podemos fazer para enfrentarmos todas essas ameaças? Obrigado, pastor. O que podemos fazer para enfrentarmos todas essas ameaças cristãs? Todas essas ameaças que o mundo tem direcionado contra a família tradicional. O que nós podemos fazer? A resposta é simples, e por ser simples, ela é ignorada. E a resposta está no primeiro versículo que nós lemos no começo, na parte A, Josué 24, 14, somente a parte A. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. A resposta para que possamos enfrentar esses desafios, essas afrontas, esses ataques contra as nossas famílias, é servir ao Senhor com fidelidade, com integridade. Quando ele diz fidelidade e integridade, é servir ao Senhor com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, com tudo que temos, com tudo que somos, todo em nossa vida deve servir para adorar, para glorificar o santo nome do Senhor. Tudo em nossas vidas é em prol do reino de Deus. Todos os dons que Deus nos dá não é para usarmos em prol
de nós mesmos, é para usar em prol do corpo de Cristo, da edificação do corpo de Cristo. Se nós sabemos louvar ao Senhor, louve ao Senhor, somente ao Senhor. Se nós sabemos fazer qualquer outra coisa, faça para o Senhor. Tudo em sua vida, no seu trabalho, trabalhe como que fosse, se fosse para o Senhor, que de fato é para o Senhor, não é para o homem. Trabalhe sempre para o Senhor Jesus. Viva sempre o Senhor com fidelidade, com integridade, em todo o tempo. Então, para concluirmos, nós podemos ler e reler a Bíblia e veremos que a obediência traz proteção divina e sucesso em nossas vidas. Por outro lado, a desobediência traz perigos fatais e tormentos insuportáveis. A desobediência ao Senhor nos afasta do nosso relacionamento com Deus, mas a obediência a Ele nos faz filhos de Deus. E o Espírito de Deus habita em nós e nós podemos clamar Abba, Pai. Então nós já sabemos, entre a vida e a morte, que Deus nos propõe que nós possamos escolher a vida, para que nós possamos viver, nós e a nossa família, uma vida abundante na presença do Senhor, com a certeza de que é Ele quem nos livra de todos os ataques que o inimigo tem direcionado contra as nossas vidas. Servindo ao Senhor com inteireza de coração. Vamos servir ao Senhor verdadeiramente, com todo o nosso ser, com todas as nossas forças. Deus tem o controle de tudo e Ele nunca perde este controle. Por mais difícil que esteja a caminhada, Deus tem o controle. Se Deus é por nós, quem será contra nós, não é mesmo? Pode vir o ataque que for, mas Deus está conosco. Não importa o tamanho da dificuldade ou do inimigo, Deus está conosco. Sejamos fortes e corajosos e sejamos fiéis ao Senhor. Sejamos verdadeiramente cristãos de caráter, como caráter de Cristo, em todo o tempo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar.